Olá, queridos, boa tarde. Aqui é a Letícia Vidigal, com o nosso encontro de quinta-feira, que é um encontro que deveria ter acontecido mais cedo, mas eu fiquei sem internet, então eu precisei esperar o retorno da internet para a gente poder ter esse encontro agora. E eu vou conversar com vocês todas as quintas-feiras a respeito de algum tema específico, de algum material, de algum livro. E o livro que eu vou trazer para esse começo dessa discussão é o Limite Zero, do Joe Vitale e do Dr. Hugh Lane. E eu vou realmente ler o livro e ir comentando algumas partes dele para que vocês possam compreender um pouco mais sobre o que é o Ho Oponopono Identidade Própria dentro daquilo que eu entendo, né, e daquilo que foi apresentado por Joe Vitale. Então, para começar esse processo, que é um processo muito de mente consciente, muito de Uhane, não é de Uniripili, não é de mente subconsciente, como a purificação de memórias, como a limpeza. Vou tirar o cabelo, gente, está muito calor aqui. Não é um processo mais de compreensão mesmo do conteúdo. Nós vamos começar com a prece de abertura. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos. Inspire profundamente. Se perguntem o que eu quero saber a respeito do Ho Oponopono, quais as respostas que eu estou buscando, o que é aquilo que eu desejo encontrar na prática do Ho Oponopono. Podem manter os olhos fechados. Prece de abertura, eu sou eu. Eu surgi do vazio para a luz. Eu sou a respiração que acalenta a vida. Eu sou aquele vazio, o vão além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso o meu arco do arco-íris além das águas. A continuidade das mentes com as matérias. Eu sou a entrada e a saída da respiração. A brisa invisível, intocável. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Então, podem manter os olhos fechados e se perguntem o que eu estou buscando compreender do Ho Oponopono, o que eu quero saber do Ho Oponopono, quais as respostas que me podem ser dadas nesse processo, desse estudo, por que eu estou aqui. Para que a gente possa fazer uso desse tempo para compreender, trazer as respostas para a nossa mente consciente. Podem abrir os olhos. Então, a gente vai trazer as respostas para a nossa mente consciente, para que a gente possa fazer sempre o uso do Ho Oponopono dentro do nível da mente subconsciente e superconsciente, que são as mentes responsáveis pela nossa purificação de memórias. A mente consciente, ela é muito importante no processo de purificação, porque somente quando ela dá o primeiro passo de reconhecer que ela precisa da mente subconsciente para que a purificação seja feita, esse processo acontece. Então, agora a gente vai alimentar a mente consciente para que ela possa estar cada vez mais disposta a fazer esse processo. Então, no livro Limite Zero, o Joe Vitale começa o seguinte: a querida Morná Simeona, criadora e primeira mestre principal, onde começa a paz, é o prefácio. Então, a querida Morná Nalamaku Simeona, criadora e primeira mestre principal do Ho Oponopono da identidade própria, tinha na sua mesa uma placa com os dizeres: a paz começa comigo. Então, esses são os dizeres também da nossa prece de encerramento. A paz começa comigo. Né? Não a paz, eu desejo não a paz mundial, mas a paz do eu. Então, a paz começa comigo. Fui testemunha dessa paz, além de todo o entendimento no período em que trabalhei e viajei com ela entre 1982 até aquele dia fatídico em Kirchen, Alemanha, em fevereiro de 1992. Mesmo depois de morta, deitada na sua cama, cercada pelo caos, ela transmitiu uma quietude além de todo o entendimento. Foi uma enorme sorte e honra para mim ter recebido o treinamento de Morná em novembro de 1982 e ter permanecido ao lado dela durante uma década. Estou feliz com o fato de que, com a ajuda do meu amigo Dr. Joe Vitale, essa mensagem possa agora alcançar o mundo. Mas a verdade é que ela só precisa alcançar você, através de mim.
pois somos todos um só e tudo acontece interiormente. Então essa é a mensagem da Paz de Eu, do Dr. Hugh Lane, presidente emérito do Conselho The Foundation of Freedom of the Cosmos. Então ele tem algumas informações aqui no livro. O site www.oponopono.org e o site www.business, que é BUSINESSBYOU.com, Business by You. Então ele compartilha esses sites, essas informações no prefácio onde começa a paz. E é interessante que já no começo ele fala que a mensagem do Ho Oponopono, ela não precisa necessariamente alcançar o mundo. Não no sentido de divulgação, de marketing, mas muito no sentido de prática interna de cada um, uma vez que a minha purificação de memórias irá purificar as memórias que existem no cosmos. E aí a gente faz a alteração do mundo, fazendo a mudança dentro de nós mesmos. O segredo do universo já é do Joe Vitale. Escrevi em 2006 um artigo intitulado The World's Most Unusual Therapist, que é o psicólogo mais incomum do mundo. Era sobre um psicólogo que ajudou a curar toda uma ala de criminosos que sofriam de doenças mentais, sem jamais atender profissionalmente nenhum deles. Ele utilizou um método havaiano fora do comum. Até 2004, eu nunca ouvira falar nem desse psicólogo nem do seu método. Pesquisei durante 2 anos antes de encontrá-lo, quando então escrevi aquele artigo hoje famoso. O artigo espalhou-se pela internet, foi divulgado em grupos de discussão e enviado por e-mail para listas enormes de pessoas dos mais diferentes estilos de vida. As pessoas da minha própria lista adoraram o artigo e passaram-no adiante para dezenas de milhares de outras, que por sua vez o encaminharam para parentes e amigos. Estimo que cerca de 5 milhões de pessoas tenham visto o artigo. Todos os que leram acharam difícil de acreditar. Algumas pessoas se sentiram inspiradas, outras se mostraram céticas. Todas quiseram mais informações. Então, 2004, 2 anos depois, 2006, uma época em que as pessoas não conheciam o Ho Oponopono não era divulgado, a gente ainda nem tinha entrado ainda na Era de Aquário 2012, em que as coisas estavam se espalhando, né? Hoje, quando entrou uma nova era, que é a era da divulgação, da consciência, então as pessoas não sabiam o que era o Ho Oponopono. Então, esse é um livro, todas quiseram mais informações, este livro é um resultado do desejo delas e da minha busca. Mesmo que você seja um veterano das 5 regras do meu livro anterior, The Attractor Factor, talvez não compreenda as incríveis constatações que estou prestes a lhe revelar aqui, pelo menos não à primeira vista. O simples processo que vou transmitir neste livro ajudará a explicar por que fui capaz de manifestar algumas enormes realizações sem efetivamente tentar fazê-las acontecer. Eis algumas delas. O meu programa de áudio com a Lightning Conant, The Power of Outrageous Marketing, aconteceu depois de eu parar de bater na porta deles durante 10 anos. Então ele estava fazendo algo e entendeu que com o processo do Ho Oponopono, isso aconteceu para ele de uma forma mais fácil. Como deixei de ser um sem-teto, passei a ser pobre. Tornei-me um escritor esforçado, passei em seguida a ser um autor de best-sellers e finalmente vim a ser um guru de marketing da internet, sem ter absolutamente nenhum plano. Meu desejo de atrair um carro esporte BMW Z3 me levou a ficar inspirado com uma ideia de marketing na internet, na qual ninguém tinha pensado antes, o que me rendeu $22.500 em um único dia e $250.000 em mais ou menos um ano. O Joe Vitale, gente, ele escreveu esse livro e ele tem esse mérito de ser um cara que pesquisa, que vai atrás, e que escreve, que divulgou o Ho Oponopono, querendo ou não, foi através desse material que as pessoas tiveram acesso ao Ho Oponopono, mas ele é um marqueteiro mesmo, de mão cheia. Então, eu penso, inclusive, que o Ho Oponopono chegou na pessoa certa, né? Que precisava chegar nele para poder ser divulgado da forma que foi. O meu desejo de comprar uma propriedade rural na região montanhosa do Texas e me mudar para lá quando estava duro e passando por um divórcio difícil levou-me a criar um novo negócio que me rendeu $50.000 em um único dia.
A minha enorme perda de 36 quilos aconteceu depois que eu desisti e me abri a uma nova maneira de alcançar o meu desejo. O meu desejo de ser autor de um best-seller que fosse o primeiro da lista me levou a escrever um best-seller nessas condições em que em nenhum momento eu planejei escrever o que nem mesmo foi ideia minha. O fato de eu ter aparecido em um filme de sucesso, O Segredo, aconteceu sem que eu suplicasse, implorasse, pretendesse ou coordenasse qualquer coisa. Minha participação no Larry King Live em novembro de 2006 e depois novamente em março de 2007 ocorreu sem que eu tivesse a intenção de fazê-lo. Enquanto escrevo essas palavras, os figurões de Hollywood estão falando em transformar em filme o meu livro The Attractor Factor. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. E outros estão negociando para conseguir para mim o meu próprio programa de televisão. Eu não sei se depois esse The Attractor Factor chegou a virar um filme mesmo, mas enfim, ele fala do programa dele de televisão, a gente também não tem acesso, pelo menos aqui na África do Sul não sei se no Brasil tem, mas ele faz um marketing mesmo do como que esse livro pode gerar uma transformação. Na verdade, não o livro em si, mas o conhecimento do Ho Oponopono que gerou uma transformação na vida dele. A lista poderia prosseguir e perder de vista, mas você certamente já entendeu o que estou querendo dizer. Muitos milagres estão acontecendo na minha vida, mas por que estão acontecendo? Um dia eu fui sem teto, hoje sou autor de best-seller, celebridade da internet e multibilionário. O que aconteceu comigo que deu origem a todo esse sucesso? Sim, eu segui os meus sonhos. Sim, eu entrei em ação. Sim, eu fui persistente. Mas muitas pessoas não fizeram essas mesmas coisas e mesmo assim não alcançaram o sucesso. O que foi diferente no meu caso? Se você examinar com um olhar crítico as realizações que relacionei, talvez perceba que nenhuma delas foi criada diretamente por mim. Na realidade, o que todas têm em comum é o espírito de planejamento divino, no qual sou, às vezes, um participante relutante. Pessoal, é o limite zero, tá? Aqui para quem está chegando agora. Então, é o relato do Joe Vitale. Vou explicar isso de outra maneira. No final de 2006, apresentei um seminário chamado Beyond Manifestation, fortemente influenciado pelo que aprendi depois que descobri o misterioso terapeuta havaiano e o seu método. No evento, pedi às pessoas presentes que relacionassem todas as maneiras que conheciam de atrair alguma coisa para a vida delas. Disseram coisas como afirmações, visualizações, intenções, métodos de conscientização do corpo, sentir o resultado final, fazer um roteiro, usar a técnica da liberdade emocional, o tapping e muitas outras coisas. Depois que os membros do grupo fizeram o inventário de todas as maneiras que lhes ocorreram pelas quais poderiam criar a sua própria realidade, perguntei-lhes se esses métodos funcionavam o tempo todo, sem exceção. Todos concordaram que nem sempre funcionavam. Bem, por que não? Perguntei ao grupo. Ninguém soube dizer ao certo. Disparei então meu comentário para o grupo. Todas essas maneiras têm limitações, declarei. São os brinquedos com os quais a sua mente se entretém para fazer com que vocês continuem pensando que estão no controle. Então, olha só, o que ele está falando? Ele está falando que métodos que nós podemos utilizar de conquista, de atração de algo que nós desejamos, são brinquedos com os quais a sua mente se entretém para fazer com que você continue pensando que está no controle daquilo que você quer conquistar. Então, se você faz uma visualização, você pensa que você está no controle daquilo que você deseja atrair para você. Aí ele fala o seguinte: a realidade é que vocês não estão no controle e os verdadeiros milagres acontecem quando vocês abandonam os brinquedos e confiam em um lugar dentro de vocês onde não existe limite. Essa é a grande conquista do Ho Oponopono. É quando nós paramos de acreditar que a nossa mente consciente ela tem o poder de fazer as coisas acontecerem e entendemos que, na verdade, é através da mente subconsciente, do nosso alma-cor, da nossa centelha divina, que a gente realmente consegue aquilo que a gente deseja. Então, é um lugar dentro de vocês onde não existe limite, onde é possível conquistar qualquer coisa. E nós somos capazes de manifestar isso o tempo todo, tanto que nós manifestamos. Com certeza, muitos de vocês devem ter relatos de situações em que vocês manifestaram algo na vida de vocês de forma inesperada. E vocês nem sabem como que vocês fizeram isso.
é porque a mente consciente ela não é a que controla. Eu disse então a eles que precisamos estar na vida atrás de todos esses brinquedos, o que significa estar atrás do tagarelar da mente e ao lado do que chamamos de divino. Prossegui explicando que existem pelo menos 3 estágios na vida. No primeiro somos vítimas, no segundo passamos a criar a nossa própria vida e finalmente, quando temos sorte, nós nos tornamos seguidores do divino. Aí eu não acredito mais tanto em sorte, vou discordar aqui do Joe Vitale, eu acho que hoje em dia é muito mais quando a gente faz essa escolha de seguir mesmo o divino. Nós podemos fazer isso agora, uma vez que a gente tem acesso a diversos materiais que nos possibilitam isso. Neste último estágio, que discutirei mais adiante no livro, milagres impressionantes acontecem praticamente sem que nada tentemos. Então, é aquela coincidência quando você encontra uma pessoa no elevador que vai te ajudar a entrar na empresa que você deseja, ou quando você tem a sorte de encontrar um carro que estava à venda por um preço muito melhor do que aquilo que você pensava que deveria pagar. Então, são esses milagres, né? Hoje, mais cedo, entrevistei um especialista em metas para o meu programa de afiliação Hypnotic Gold. Ele escreveu uma série de livros e vendeu milhões de exemplares. Sabe ensinar as pessoas a estabelecer metas. A maior parte da sua filosofia gira em torno de a pessoa ter um desejo ardente de realizar uma coisa. Realizar alguma coisa. No entanto, essa estratégia é incompleta. Eu lhe perguntei o que ele sugeria quando alguém não conseguia encontrar a motivação necessária para definir uma meta, que dirá para concluí-la. Se eu soubesse como fazer isso, começou ele, eu seria capaz de resolver quase todos os problemas do mundo. Que aí vem com a questão da motivação. Como que você motiva alguém a estabelecer a meta e correr atrás da meta. Ele prosseguiu dizendo que temos que estar com uma vontade imensa de atingir a meta, porque se não estivermos, não conseguiremos manter a disciplina necessária para nos concentrarmos nela e nos esforçarmos para alcançá-la. Então, ele já está falando de uma outra coisa. Ele fala de esforço, de trabalho duro e foco na meta, e aí você estabelece os passos e vai atrás dela. Aí o Joe Vitale está fazendo contraponto com ele. Mas e se o anseio não for grande o suficiente? Perguntei. Então não atingiremos o nosso objetivo. O que devemos fazer para ter um desejo intenso ou ficar motivado? Ele não conseguiu responder a pergunta. Motivação? Não, gente, aí eu vou falar uma opinião pessoal, assim, e do que eu já ouvi de vários autores. Motivação, a gente não consegue motivar ninguém a nada. Motivação é interno, é uma característica interna. Cada pessoa tem a sua e ela pode ser pequena ou grande, vai variar para cada pessoa, mas não é possível você motivar alguém a fazer algo. Se essa pessoa se automotiva para fazer algo, ela vai fazer. Senão, não adianta. E é aqui que ele fala que ele não conseguiu responder a pergunta. E essa é a dificuldade. Em um determinado ponto, todos os programas de autoajuda e de definição de metas falham. Eles se deparam com o fato perturbador de que, se alguém não está pronto para alcançar uma coisa, essa pessoa não sustentará a energia necessária para manifestá-la. A pessoa desiste. Todo mundo já passou pela experiência de definir resoluções no primeiro dia do ano e esquecê-las no segundo dia do ano. As boas intenções estavam presentes, mas algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes. Então, vou repetir isso aqui, tá? As boas intenções estavam presentes, mas algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes. Isso que ele está falando, ele já está falando de memórias. Eu tenho uma intenção, eu quero algo, mas existe algo dentro de mim que é mais forte do que o meu desejo e eu não consigo passar por isso. Eu não consigo superar. Então eu escrevo as minhas metas, eu escrevo as minhas intenções, eu consigo seguir um programa durante uma semana, depois de uma semana eu já esqueço dele. Sabe quando você começa a academia, vai todos os primeiros dias, você está lá animado, aí já chega na segunda semana, você sente uma dor além do normal, você já não quer ir mais. E aí você para de ir. Então, algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes, que é o desejo da mente Urani, da mente consciente. Então, como você pode lidar com esse estado mais profundo que não tem uma vontade imensa de atingir a meta? É aqui que o método havaiano que você vai aprender no livro se revela bastante útil.
Ele ajuda a limpar o inconsciente, aquilo que é mais profundo, que não está em harmonia com seus desejos conscientes, que é onde reside o bloqueio. Ajuda a dissolver os programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos, estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você. Vou explicar tudo isso no livro que você tem nas mãos nesse exato momento, mas por enquanto pense no seguinte. Uma citação do livro de Thor Northersland, é o nome, acho que ele é dinamarquês, The User Illusion, resume a essência do passeio mental na montanha russa que você está prestes a iniciar. O universo começou quando nada via a si mesmo no espelho. Em resumo, o limite zero envolve o retorno ao estado zero, no qual nada existe, mas tudo é possível. No estado zero não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. Então você age a partir da inspiração do divino. Porque você não está mais conectado com aquilo que antes você acreditava ser a verdade para você. Então, no estado zero não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. Mais um dia, o nada se viu no espelho. Peraí, só um minutinho. Chegou gente. Atende lá para mim, por favor. Desculpa, chegou gente aqui. Mas um dia o nada se viu no espelho e você nasceu. A partir daí, você criou e inconscientemente absorveu e aceitou convicções. Olha só. A partir daí, você criou e inconscientemente absorveu e aceitou convicções, programas, memórias, pensamentos, palavras, ações e outras coisas. Muitos desses programas recuam ao início da própria existência. Então, desde o início da nossa existência, nós começamos a estabelecer formas de acreditar como é a vida, formas de acreditar como que as coisas funcionam na nossa realidade e formas de acreditar como nós devemos funcionar nessa realidade. A gente começa a se estabelecer como memória. E isso pode acontecer desde o início da nossa própria existência. Lembra lá da oração da Morná Simeona, que ela fala o seguinte, na purificação: se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe temos lhe ofendido em pensamentos, palavras, atos e ações desde o início da nossa criação até o presente. Então, desde o início da nossa criação, a gente pode já estar estabelecendo memórias, formas que nós acreditamos que são as verdades para nós. O propósito deste livro é ajudá-la a experimentar o assombro e a admiração de momento a momento. A partir desse estado, milagres como os que descrevi acontecerão a você. Eles serão exclusivamente seus e serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. A minha experiência dessa viagem espiritual, no poder além da compreensão, foi quase indescritível. O meu sucesso está além dos meus sonhos mais extravagantes. Adquiri novas aptidões e o meu nível de amor por mim mesmo e pelo mundo encontra-se em um nível de entendimento que as palavras frequentemente não conseguem descrever. Se você purifica as memórias daquilo que você acreditava ser verdade sobre você mesmo, sobre a forma como você deve se relacionar com o mundo e como o mundo é, você começa a se amar de tal forma que você passa a amar o outro também, porque você compreende esse outro da forma como você se compreende. Então, essa transformação do Joe Vitale é fantástica, ele fazer essa citação, porque é exatamente isso que a gente busca no Ho Oponopono.